instantes, de olhos fechados, lembrando de um cheiro que marcou a sua infância. Daqui, eu percebi um sorriso no canto de seus lábios e, em alguns casos, algumas lágrimas escorreram. Que viagem você fez, né? Uns lembram da merenda escolar. Chegaram a sentir o cheirinho, o sabor do tempero, que só a merendeira tinha o segredo. Outros do cafezinho de bullying. Outros do cheiro de terra molhada após a chuva. Me emocionei com você. Eu morava bem pertinho do sítio dos meus nonos. 2 minutinhos caminhando. O sítio fica em Ronda Alta, interior do Rio Grande do Sul. Casa enorme, alta, 5 quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha para lavar louça, 2 despensas, banheiro, corredor, o chão da casa com cera amarela ilustrado, área gigantesca, cheia de belas samambaias penduradas. Seu chão era vermelho, escada. Cansei só de escrever. Imagine para limpar. Com porão para armazenar pipas de cachaça e de vinho, lenha, frutas, morangas, tuias de madeira com arroz, feijão e farinhas, colhidos na lavoura e guardados para o ano. Varões para o salame, queijos sendo curtidos, ovos, pintinhos, galinha choca. No porão ficava também a carroça e a carriola. A mesa gigante para festas de família em dias de chuva. Arados, enxada, machado, pás, dentre outras ferramentas. E lá no sítio eu sentia vários cheiros, mas principalmente o cheiro do fogão a lenha. Aquele cheiro era singular e único. De longe sentia no ar o cheiro de pão assando no forno de barro. Nas formas antigas, algumas feitas de óleo de soja ou de sardinha. Ao tirar o pão, ia para o forno amendoins com casca, a modo de torrar para comer com o nono e a nona na metade da tarde. Por último, e não menos importante, a vassoura verde, recém-colhida, para desidratar e ficar mais leve para varrer o pátio posteriormente. Neste forno também eram assadas as bolachas caseiras, as cucas sovadas com farofa, o esfregolá, algumas vezes carnes, dentre outras guloseimas. Frutas cítricas cercavam o sítio e o gostoso era colher e comer as frutas sentadas embaixo da árvore. Aquele cheiro inconfundível de casca que ficava nas mãos. Inverno chegando, guardar lenha no porão com o intuito de manter secas para o fogão e forno, catar pinhão e nozes para passar os dias de chuva ao redor do fogão a lenha, para uma boa prosa. Caixa de lenha num canto do fogão, cadeiras de palha ao redor, bule de café no canto do fogão, chaleira de ferro esquentando água para o chimarrão, chaleira de alumínio com mate doce para os bambins. Ai, aquele cheiro de erva cidreira no leite com açúcar caramelado. Até acionou uma lombriga. Pinhão sobre a chapa. Sentávamos ao redor do fogão junto com o nono e a nona, com toda a
docilidade que nos traziam, jogando trilha, cartas, cantando em italiano e contando histórias de quando seus avós vieram da Itália e da chegada do navio. Histórias e muitas anedotas ao longo dos anos foram ouvidas, tendo como testemunho aquele fogão a lenha e aquelas paredes gigantescas de madeira azul. O fogão é lindo, ele ainda existe, tem quase 80 anos, azul com flores desenhadas e um espaço para pôr água. Ao acender o fogo, o fogão esquenta, esquentando automaticamente a água, que abrindo a torneira, sai água quente, bem moderno. Meu pai, em memória, sempre dizia que ele e os irmãos nunca brigavam quando pequenos. Eram em 10 irmãos. Um belo dia, chegou do Paraná a tia Irma, irmã mais velha do meu pai. Tia Irma raramente nos visitava e naquela tarde de chuva, com o seu jeito singelo, ao redor do fogão a lenha, leu para nós trechos do livro Naneto Pipeto. E para surpresa do meu pai, tendo o fogão como espectador, contou as brigas dos irmãos quando eram novos, deixando meu pai sem reação. Quando tinha algum casamento de família, os preparativos começavam dias antes. Limpavam a mata nativa na frente da casa dos nonos, roçavam o mato menor, varriam, ficavam só as árvores grandes. Latas e baldes enormes com folhas ou folhagens decoravam os arredores. Mesas e bancos feitos de tábua. Parentes e vizinho iam emprestando pratos, copos e talheres. Todos sinalizavam os seus utensílios para depois reconhecer. Os sinais eram sempre os mesmos de todos. Um risquinho com um esmalte de unha vermelho, da Colorama. Também varriam e preparavam o porão, pois poderia chover. O dia tão esperado chegava e a festa era grande, principalmente porque juntavam os netos. Para o casamento, quem dava atenção eram os adultos. A gente queria mesmo era brincar e como não tínhamos noção do perigo, normalmente as artes eram grandes. As festas em tarde de chuva não eram legais, pois diversão mesmo era brincar correndo pelo sítio. Dentre tantos casamentos, um dos que este porão contemplou foi a dos meus pais. No verão, colheita de uva e preparo do vinho e graça. Tinha também vinho doce e o vinho da safra. Da safra passada. Era sagrado na hora do almoço e do jantar. Os bambins tinham direito a um cálice de vinho para crescer com saúde. Só por misericórdia, mas cá estou. Eram outras épocas. Inverno, feitio de cachaça e no tacho de cobre os doces para o ano. Tudo natural, melado, açúcar mascavo, doce de frutas com abóbora e melancia de porco. Que delícia! Aquele fogo de chão no forte do inverno ao redor do tacho aquecia o corpo e a alma. Se fosse um dia de chuva, o tacho ia para o coberto. A serpentina do alambique aquecia a água que ia para o tanque e a roupa era lavada à mão na tábua, com água morna. Era muito chique. Máquina de lavar roupa nem se ouvia falar. E para quem fala em banheira de hidromassagem, na época já tínhamos tanque de água quente. Após lavar as roupas, esvaziávamos o tanque
enchíamos novamente e o banho das crianças era no tanque. Água que abastecia o sítio e os sítios vizinhos era direto da nascente que ficava no sítio dos meus pais. Galinhas corriam soltas ao redor da casa. Porco e gado eram criados e matados no sítio. Dia de matar porco era dia de festa. Torresmo, salame, morcilha, sacol, queijo de porco. O leite era tirado minutos antes do café da manhã. Doces para o pão eram feitos no sítio, no tacho de cobre. Sabonete, sabão em pó, amaciante, shampoo, não tinha. Era sabão de soda, feito no sítio. E creme rinse para desembaçar os cabelos. Na casa do nono e da nona, a polenta era sagrada, alimento de todos os dias. O milho era plantado na roça e ia para o manjolo para receber a farinha. No pilão mesmo. Era feita no parolo, no fogão a lenha, mexido com a méscola e muito músculo. Virada no panaro redondo e cortada com a linha. Qualquer mistura era acompanhamento da polenta. Formai, salame, fortaia, torresmo, morcilha, ovo frito. À noite e no café da manhã, o que sobrava da polenta brustolava na chapa e comia com queijo e salame. O nono gostava de polenta com farinha de milho branca. Na casa da nona, aos sábados, era preparada as sobremesas do domingo. Pudim de banho-maria e salud de vinho enriquecido com água de beterraba ou beterraba ralada, para não dar anemia nos bambinos. Receita da nona. O cheirinho ia longe e se misturava com o cheiro do cafezinho de bule, que muitas vezes não tinha dinheiro para comprar o pó. Então, era torrado cevada no forno e socado no pilão, o que exalava aquele cheirinho inesquecível. A roda de conversa aos domingos, se fosse inverno, era ao redor do fogão a lenha. No verão, embaixo das árvores, regada de sobremesa, cafezinho, chimarrão e frutas da época. Bolacha caseira, cuca sovada com farofa, cueca virada, esfregolá, dentre outras guloseimas. Se fosse nos dias de hoje, praticamente uma festa. E era uma festa. A casa da nona era grande e sempre tinha espaço para mais alguns. Mas as cadeiras eram poucas. Então, os bambinos sentavam-se em círculo no chão e eram sempre os primeiros a serem servidos. Meu lugar preferido de sentar era embaixo da mesa, para terminar de comer e fazer cosquinha nos pés do nono. À noite, rezávamos o terço, ao redor do fogão a lenha, sob a luz do candeeiro, lampião ou liquinho, e não tinha desculpas para não participar. Nunca entendi o motivo, mas no final da Ave Maria, mais especificamente a palavra Jesus, era rezada de forma bem espichada e praticamente gritando: Jesus! Uma vez por mês, chegava a capelinha, que ia de família em família, ficando um dia em cada casa, e também faziam um encontro de família entre os vizinhos, precedendo Natal e Páscoa e na campanha da fraternidade. Nesses momentos, os bolsos iam cheios de semente, das mais diversas variedades, para partilhar com os vizinhos. Eu sempre fiz questão de levar minha filha na casa dos nonos, onde morava a tia Maria, mulher de fibra, que nunca casou, nem trabalhou fora, pois tinha como meta cuidar de seus pais, meus nonos,
e fez isso com muito zelo, amor e dignidade. Mostrar para minha filha como foi rica a minha infância, rica do que o dinheiro não pode comprar. E muitas dessas tardes foram em dias de chuva, e minha filha brincou dentro de casa, aquecida por aquele fogão a lenha, que tantas histórias tem para contar. O tempo passou, e no ano de 2022, as portas da casa dos nonos se fecharam. De lá, guardo minhas melhores lembranças e os melhores cheiros que uma criança pode sentir. Em minha memória fica o amor e educação que deles recebi em toda a minha infância e em toda a minha vida. Carrego em meu peito, em minha mente, a mais linda das memórias afetivas. E aos meus nonos Júlio e Genoveva Pasquale e a tia Maria Teresa Pasquale, minha eterna gratidão.